Gostaria de saber mais sobre como preencher o documento no Adobe Stock, o de impostos. Bom, o documento, na verdade, ele não é, esse formulário de impostos, ele não é de um ou de outro banco de imagens, ele é do IRS, que é como se fosse a Receita Federal dos Estados Unidos. Alguns bancos de imagens já facilitam o seu trabalho, que é pegando seus dados e já lançando lá dentro do formulário, você só vai marcar os quadradinhos, e outros você tem que preencher mesmo, assinatura eletrônica, e as informações são as mesmas para todos, mas você tem que mandar um para cada site. A retenção de impostos acontece somente nos casos em que o banco de imagens está localizado nos Estados Unidos e o comprador da sua foto também está nos Estados Unidos. Então, não é a maior parte. Tá? No caso do Brasil, o Brasil não tem um acordo fiscal com os Estados Unidos, então, todas as nossas vendas feitas por meio de bancos de imagem nos Estados Unidos para compradores dos Estados Unidos vão ter uma retenção de 30% de impostos na fonte. Tá? Então, você nem vê a cor desse dinheiro, é melhor nem pensar que isso existe. Tá? Isso já vem descontado lá, eles que fazem os cálculos. Se o banco de imagens, como o caso do Alamy, né, que está no Reino Unido, então não tem isso. Pela Shutterstock, o comprador está no Brasil, ou no Japão, ou em qualquer outro país que não seja os Estados Unidos, não vai ter retenção de imposto e você vai receber a sua comissão integral. Tá? O formulário, eu vou mostrar aqui rapidamente, direto do site lá do IRS, tá? Da Receita Federal dos Estados Unidos. E para você ver que não tem segredo. O negócio é só porque é em inglês, né? Então, a gente às vezes, mesmo com o Google, às vezes fica com um pouco de medo de preencher. Tá aqui. Bom, o formulário é esse. Parte 1 são os seus dados pessoais. Nome, país de cidadania, residência permanente, cidade, país. Se tiver um endereço de correspondência diferente, você preenche. Se não, deixa em branco. Esses campos 5, 6 e 7, que são os números de contribuinte, é como se fosse o seu CPF lá. Eu já falei lá no vídeo, que está um pouco desatualizado, mas ainda vale. Se você não mora nos Estados Unidos, se o país que você mora, no caso o Brasil, né, para a maioria de nós aqui, não tem acordo fiscal com os Estados Unidos, você vai deixar os campos 5, 6 e 7 em branco, que é a identificação de contribuinte, que é o SSN ou ITIN, número de identificação de estrangeiro ou o número de referência. Não precisa desses números, tá? Você não tem esses números, deixa em branco. Preencha somente o campo 8 com a data do seu nascimento nesse formato, mês, dia e ano, tá? Aí a parte 2, alguns sites já preenchem automaticamente, aí nessa lacuna do 9, o nome do país onde você reside, e essa parte final todinha, no caso do Brasil, vai ficar em branco, porque você só ia preencher se você estivesse fazendo o requerimento por uma taxa diferenciada, e justificando que, olha, eu moro em tal país e nesse país eu tenho um acordo. Aí teve um comentário aqui no YouTube mesmo, falando que o Brasil tinha acordo fiscal, eu fiquei super contente e tal, pedi para ele me mandar o link, só que teve uma interpretação equivocada, e na verdade não era um acordo fiscal com os Estados Unidos, tá? Na Shutterstock, eles têm aqui a lista dos países que têm acordo fiscal e qual é a taxa de retenção. Tá? E o Brasil não está, então esqueça. Não se preocupe com isso.